Olá, querido amigo, que bom ter você conosco mais uma manhã para estudarmos a lição da Escola Sabatina. Durante essa semana nós estamos estudando um pouco sobre o tema A Vitória de Cristo sobre a Morte. E esse trimestre nós estamos falando sobre a vida, a morte e a eternidade. E esses assuntos estão ampliando mais ainda a nossa visão sobre a vida eterna, sobre o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Fique conosco então até o final desse vídeo para que você possa ampliar mais ainda a sua visão acerca da vida eterna, acerca de como nós poderemos viver eternamente ao lado do Senhor Jesus. No tema de hoje, testemunhas do Cristo ressurreto. E o texto base é o de Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, e no versículo 8, que diz assim: e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. O capítulo 15 de 1 Coríntios fala sobre a ressurreição de Cristo, o penhor de nossa ressurreição. A ressurreição de Cristo é a garantia, em outras palavras, é a garantia de nossa ressurreição. Porque se Cristo ressuscitou dentre os mortos para a glória de Deus Pai, um dia, se nós viermos a morrer, nós também viveremos. O fato mais interessante na lição de hoje é que o foco está nas testemunhas oculares. Aqueles que viram Jesus Cristo depois da ressurreição. Aqueles que viram Jesus Cristo depois que ele apareceu ali no primeiro dia da semana, a Maria, e ele passou 40 dias aqui na Terra, aparecendo para outras pessoas. Interessante que o autor ele traz aqui uma sequência muito lógica do aparecimento de Jesus Cristo para várias pessoas. Primeiro, depois que aquele ser celestial, aquele anjo mensageiro celestial apareceu para chamar Jesus Cristo de volta para a vida, com aquele brado maravilhoso, Jesus, teu Pai te chama. Depois que ele sai da sepultura, ele se encontra com Maria Madalena. Ela queria tocar em Jesus, queria abraçá-lo, mas ele disse: não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu Pai. A gente sabe que em algum momento depois daquele encontro, Jesus Cristo ele foi rapidamente aos céus. E logo em seguida, depois que ele se apresenta ali ao Pai, depois que ele tem a confirmação de que o sacrifício foi aceito, então ele retorna para a terra. E depois ele é visto com pessoas, comendo com pessoas, o próprio Tomé toca nele, então ele já tinha tido a aprovação lá em cima nos céus, então ele retorna para a terra a fim de continuar aparecendo a algumas pessoas. E é interessante que na sequência nós temos que ele apareceu não só a Maria Madalena e as outras Marias depois que ele havia ressuscitado, mas o próprio Jesus apareceu também a Pedro e a 2 discípulos a caminho de Emaús. Esse relato está em Lucas 24, você pode depois acompanhar aí na sua Bíblia, e você encontra ali os 2 discípulos a caminho de Emaús, falando sobre o ocorrido em Jerusalém, e que eles queriam muito que Jesus Cristo ele fosse aquele que iria restaurar o reino de Israel, e queriam libertá-los da opressão romana. Só que a interpretação deles estavam totalmente equivocadas em relação à missão de Jesus Cristo. E Jesus se aproxima deles, eles não reconhecem, e vocês conhecem a história, eles na sequência vão para casa e quando eles o convidam a orar, a abençoar o pão, eles então reconhecem que aquela pessoa, aquele ser, aquele visitante que eles não conheciam, era o próprio Cristo. E ele então desaparece. Depois ele é visto também no cenáculo, e os discípulos ficaram com muito medo quando viram Jesus Cristo ali entre eles no cenáculo do templo. Depois a alegria tomou lugar do medo e o coração transbordou de alegria por saber que aquele era o autor da vida, que aquele era o seu mestre, que havia estado com eles durante 3 anos e meio da sua vida. E na sequência, uma semana depois,
ele também entrou em uma sala sem abrir as portas, né? Eles estavam ali reunidos e de repente ele foi encontrado no meio deles. Só que a casa estava fechada. E foi a ocasião em que Jesus Cristo ele pediu, inclusive, para que Tomé viesse até ele e tocasse nas feridas e que ele não fosse incrédulo, mas que ele fosse crente. Neste caso, são relatos que nós temos de testemunhas oculares. E aqui em 1 Coríntios 15, a vítima da vez foi o próprio apóstolo Paulo. Ele estava a caminho de Damasco e uma luz muito forte apareceu a ele e o próprio Jesus se manifestou. E ele mesmo relata com as suas palavras, né? Aqui no versículo 8, que ele foi um tipo de cristão nascido fora do tempo. De alguma maneira, ele foi chamado também para estar entre aqueles que serviam a Deus. Ele viu o próprio Cristo. Assim, a fé fortaleceu mais ainda na pessoa do próprio Cristo. Sabe, queridos, se tem uma coisa que a gente tem que concordar aqui, diante desses relatos, é que tiveram muitos que viram Jesus e creram nele. Tiveram muitos que viram ele depois da ressurreição. Ele passou 40 dias e apareceu a muitos. Mas e quanto a você e quanto a mim? Nós não o vimos com os nossos olhos físicos. Nós não fomos testemunhas oculares da ressurreição de Jesus. Mas a Bíblia também diz que bem-aventurados são os que não viram, mas creram. Bem-aventurado sou eu e você. Feliz é aquele que não viu Cristo, mas que crer nas suas obras, que crer na sua missão e que crer na salvação que Ele nos oferece. Nesta manhã, Ele está conosco aqui. Ele está com você aí, na sua casa, nas suas atividades. E Ele quer que você não só creia, mas que o aceite como seu Salvador pessoal. Se assim fizer, um dia nós seremos testemunhas oculares não de 40 dias, mas seremos testemunhas oculares por toda a eternidade, aonde estaremos com o Senhor Jesus Cristo no novo céu e na nova terra. Pense nisso hoje. Acredite mais do que antes, que a sua fé se fortaleça, que você renove a sua esperança de vê-lo com seus próprios olhos, para que você possa viver ao seu lado por toda a eternidade. Que Deus te abençoe e que avive sua fé mais este dia pelo poder da sua palavra, em nome de Jesus.